que a galera tem motivo para ficar feliz, porque a gente vem em uma sequência de decrescente de dificuldade. Começamos o ano com uma coisa bem apimentada, que era escalonamento de sistemas lineares, bem chato aquilo, os caras soltavam um pum no meio da questão e errava tudo, né? Eu mesmo, numa aula, não estava muito bom numa aula, né? Vocês corrigiram, mas a professora errou ali, eu tive que voltar e arrumar várias vezes até a gente chegar nas respostas finais, bem delicado aquilo. Depois a gente deu uma aliviada, começou a parte de geometria plana, área de figurinhas, certo? Vimos, aliás, antes disso vimos a parte dos ângulos, alternos internos, colaterais externos, né? Vimos que quando duas retas paralelas são cortadas por uma concorrente, formam 8 ângulos, todos os pequenos são iguais entre si, todos os grandes são iguais entre si. Chegamos até a ver uma formulazinha para calcular a soma dos ângulos internos dos polígonos. O triângulo é quanto? A soma dos ângulos internos? 180 dos quadrados. 360, não é isso? E aí dos pentágonos, é só pegar o 360 e somar mais 180, né? E assim por diante. Vimos uma fórmula também, parabéns, 180 que multiplica n menos 2. E aí começamos a calcular a área de figuras geométricas. Começamos com retângulos, quadrados e paralelogramos, que é base vezes altura, né? Ou lado vezes lado, se for um retângulo ou um quadrado. E começamos aí depois com triângulos, né? Base vezes altura sobre 2, porque é um retângulo cortado ao meio. Vimos que usando triângulos dá para calcular a área de hexágono regular, de octógono regular, né? De polígonos regulares. E agora nós vamos migrar mais uma vez, depois de lembrar a área de circunferência, a área de setor circular, a área de coroa circular. Agora nós vamos entrar numa outra matéria, que é a geometria euclidiana. Por que euclidiana? Porque o filho da mãe do Euclides, há mais de 2000 anos atrás, escreveu um livro. Na verdade ele escreveu uns 15 livros, mas o livro mais famoso dele chamava Os Elementos de Euclides. O filho da mãe é praticamente o sujeito que inventou a ideia de ponto, reta, plano, ou seja, tudo aquilo que tu sempre estudou desde ter idade foi o Euclides que inventou. Nem existe aquilo, certo? Loucura, né, cara? Ponto não existe na prática, reta não existe na prática, só no mundo das ideias. E eu vou te mostrar por quê agora. Dizem que o livro de Euclides só perde para a Bíblia em termos de livro mais lido e mais estudado do mundo. Então, há milênios, esse livro é usado como base para ensinar as pessoas a raciocinar, né, sobre o mundo onde elas vivem. Show de bola! Geometria euclidiana. A gente começa na geometria euclidiana falando de alguns postulados, de alguns axiomas. O que é um postulado? Algo que se considera verdadeiro sem prova. Perigoso isso, hein, cara? Tu considerar que algo é verdadeiro sem uma prova para aquilo, certo? É mais ou menos como a fé. Mas tem que ter fé nessa parte aqui. Mas a primeira parte é tranquilo, tá, galera? A primeira parte é tranquilo. Primeiro Euclides vai lá e conta o que é um ponto. Ponto é algo sem tamanho, algo sem dimensão, certo? Então é uma ideia, né? A gente representa o ponto por uma marquinha no papel, bem pequenininha, e usa uma letra maiúscula para representar esse ponto, uma letra maiúscula. Então ponto B é algo sem dimensão, né? Então ele não tem tamanho, ponto é algo sem tamanho. Nas palavras de Euclides, olha só a maneira como ele fala o Euclides. Ponto é aquilo que de nada é parte. Como ponto assim? é aquilo que de nada é parte. Está escrito no livro de mais de 2000 anos atrás. Então seria ponto, é uma coisa que não existe. Pois é, na verdade, ponto é uma coisa tão minúscula que não faz parte de nada. Certo? Nada toma parte de um ponto. Então, se tu faz um ponto num corpo, aquele ponto não ocupa nenhum espaço daquele corpo. É isso que ele está querendo dizer. O que ele disse é que ponto é uma entidade sem tamanho. Mas se fizer um ponto grande. Entidade, hein, cara? É uma entidade geométrica sem tamanho. Não é do além, tá? Geométrica sem dimensões. É uma entidade geométrica sem dimensão, representa por uma marquinha, não vai fazer um nada, né? Porque não vai dar de enxergar o ponto, beleza? E representa por uma letra maiúscula, só isso. Vou chamar de A agora, pronto. Fala, meu querido. Mas se tu cobrir um corpo com um ponto, ele vai continuar sendo um nada? Quando tu pega um corpo e faz um ponto, a presença do ponto não altera a área da figura. Ou seja,
Não tem muito menos volume, se ele não tem nem tamanho, né? Só que aí é por isso que eu digo que não existe no ponto na prática. Porque se eu pegar uma régua, alguém tem uma régua aí? Tá? Eu acabei de te falar que ponto é um cara que não tem tamanho, não é isso? Que não tem dimensão. Ali. Muito obrigado pela galerinha que estava puxando a régua. Mas deixa eu ver, peraí. Oh, meu Deus, tem 17 milímetros meu ponto. O Euclides estava errado, o ponto tem tamanho. Não é. Como é que eu vou representar uma coisa que não tem tamanho se eu não fizer uma marquinha no quadro? Tá entendendo? Então eu uso a marquinha para representar o ponto, mas o tamanho dele não vale. Era para ser tão pequeno que tu não enxergaria. Eu só fiz um ponto mais gordinho para tu ver ele daí. Tá beleza? Então cuidado, é por isso que é viagem total essa parte. O cara tem que viajar. Então na prática, quando tu faz um ponto, tu tá desobedecendo o conceito de ponto, porque ele vai ter um tamanho, e se tu pode medir aquele tamanho, então ele vai ter um... Não pode, o ponto não tem tamanho, sabe? Então tem que filosofar. Tu usa aquela marca para dizer que o ponto está ali, mas tu tem que considerar que ele não tem tamanho. O que é uma reta? Uma reta é uma linha sem largura. Uma reta é uma linha e ela não tem espessura. E ela é infinita para ambos os lados. Não tem início, não tem fim e não tem espessura. Ou seja, reta é uma linha que só tem comprimento. Ah, professor, mas peraí, ele ali, ó, 3 milímetros. Pois eu tenho que fazer aqueles 3 milímetros de largura para poder desenhar, senão tu não enxergaria. Mas, filosoficamente, é algo tão fino, que não tem tamanho. Não tem largura, só tem comprimento. A reta não são infinitos pontos. Ótimo, aí são os postulados daqui a pouco. Primeiro são as definições, o que é ponto, reta e plano. Aí daqui a pouco começam os postulados. Então quer dizer que Primeiro postulado de Euclides, em uma reta cabem infinitos pontos, dentro dela e fora dela. Então a reta também não existiria. É uma coisa No ponto, exatamente, do ponto de vista prático, na prática não existe reta. Não, professor, existe, olha ali, ó. Olha ali o friso do azulejo, é uma reta. Não, tem espessura. Né? Tem, se eu não me engano, esse aí tem 4 milímetros de espessura, esse rejunte. Então não é uma reta. Exatamente. Uma reta é um ponto de vista só. Exatamente, representa uma reta, mas não é na prática uma reta, né? Então eu vou dizer que reta é uma entidade geométrica só existe no mundo das ideias, é uma entidade geométrica sem espessura, apenas com comprimento. Apenas com comprimento, ou seja, uma dimensão. Sem espessura. A gente representa a reta na prática como uma linha e a gente usa uma letra minúscula para representar ela. Se eu fosse usar a letra B, seria um B minúsculo para representar a reta. Geralmente a gente usa R de reta, né? Mas só para variar, vou botar um B. É uma entidade geométrica apenas com comprimento, uma dimensão, sem espessura. Sem espessura. E ela é infinita para ambos os lados. Certo? Ela é infinita, ela vai ao infinito e além para os dois lados. Essa é a ideia de reta. Safado do Euclides. Plano, vamos ver o que é plano. Uma coisa reta. O plano seria um conjunto de retas. Depois a gente vai falar que num plano cabem infinitos pontos, cabem infinitas retas, porque já que reta não tem espessura, se eu colocar uma do lado da outra, né, eu vou poder encaixar infinitas retas dentro do plano, com certeza. Plano é uma entidade geométrica, ou seja, só existe no mundo das ideias, que possui apenas comprimento e largura, mas não possui espessura, certo? É uma entidade geométrica com duas dimensões. Com duas dimensões. E qual seria o nome se fosse você falou? Aí já vira um sólido geométrico. Que é o que nós estudaremos ainda, calcular o volume de vira um paralelepípedo, na verdade, né? Se tu fizesse um planinho, ó, e ele for grandinho aqui para baixo, tá vendo? Ó? Certo? Se ele não for bem fininho, aí já vira um sólido geométrico, vira um paralelepípedo. Não, o Euclides ele só analisava a parte bem primordial da geometria, os conceitos iniciais de geometria.
Então é uma entidade geométrica com duas dimensões, largura e comprimento. Exato. Até um papel tem espessura no caso, né? Então uma folha de papel já não representa um plano adequadamente, mas sem espessura. A gente representa um plano dessa maneira, pessoal, ó. Como se fosse uma folha de papel, e a gente usa uma letra grega minúscula para representar, tipo alfa, ou beta, ou gama. Num plano cabem infinitas retas, dentro e fora dele. Numa reta cabem infinitos pontos. Numa reta cabem infinitos pontos, dentro e fora dela. Foi assim que o Euclides botou no problema dele. Então, primeiro a gente só viu os três conceitos básicos da geometria euclidiana. O que é ponto, o que é reta e o que é plano. Como que seria fora dela? Fora do plano? É. Aqui, ó, fiz um ponto fora do plano, fiz um ponto no plano, fiz uma reta, né? Fora do plano, posso fazer uma reta dentro do plano, vamos chamar de ponto A, de reta R, ponto B, reta S. Então a gente pode representar isso dentro dela ou fora dela. Na prática, finge que é uma retinha, finge que é um plano. A reta está no plano, agora já não está mais. Certo? E a mesma coisa o ponto. Esse ponto está no plano que o quadro representa. Agora esse ponto aqui já não está mais. Aquele ponto que eu fiz na mesa do cara não pertence àquele plano que o quadro representa. Tipo, como que uma coisa pode caber fora do que você está falando? Tipo, como que a reta pode caber fora do plano? É, muita viagem, entendeu? Vamos ver. Deixa eu te dar mais um exemplo. Vocês conseguem visualizar que isso aqui pode representar uma reta? Sim. Beleza, isso aqui é uma reta. Vai pra lá, infinito, vai pra lá, infinito. O quadro, se tu for criativo, dá pra aceitar que é um plano? Eu sei que ele é curvinho, mas finge que ele tá bem retinho. A parede é um plano, dá pra representar um plano, tudo bem? Ah, professor, mas ela tem espessura. Pois é, mas eu tô falando dessa parte da parede. Beleza? Essa reta que atravessa daqui até lá, ela está contida no plano? Não. Agora, se eu vou lá e faço uma reta, agora sim, aquela reta está contida no plano. Certo? Então ela pode estar fora do plano ou no plano, como o objeto pode estar em cima da mesa ou não estar na mesa, ele já não pertence mais àquele plano. E o pior, a gente vai aprender a classificar posição relativa entre ponto e reta, entre reta e reta, entre reta e plano, entre plano e plano. Nós vamos ter que saber dar nome e saber dizer se eles estão no mesmo plano ou não estão. É bem isso que o Euclides trabalhou, 2000 anos atrás. Mas só vai continuar sendo plano se não tiver espessura, né? Isso, ou seja, na vida real tem coisas que representam pontos, retas e planos, mas eles não existem na vida real, só no mundo das ideias. E é isso que a apostila vai querer que vocês façam agora. Agora que a gente estudou o conceito de ponto, plano e reta, eles querem que vocês respondam a página 54 lá, ó, trocando ideias. Ô professor, vou ter aquelas questões tipo, acho a reta fora do plano. Vai ter questões, vários tipos, determinar se o ponto A faz parte do plano ou não, né? Vai um monte de tipo de perguntas. Aquela reta. Tem mais uma aula. São duas aulas, sim. Galerinha, ó, arrisca agora então a página 54 ali, ó, para eu poder continuar nos axiomas. Fazer agora a página 54. Trocando ideias, vamos? E outro homem. 7 vezes. Um jornalista e um delegado. É rapidinho, galera. 3 respostas bem simplesinhas e pronto. Só deixa a música pode automaticamente. É, ó. Romântico. 5 minutos eu corrijo essa e toco o ficha, hein? Bem simples assim.